E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre uma série nova da NBC chamada Quantum Leap, ou Salto Quântico, que é uma continuação de uma série com esse mesmo nome lá da década de 90 que teve 6 temporadas. A premissa da série é muito interessante. É sobre viagem no tempo, a gente vai ter uma equipe e um desses personagens, o Dr. Ben, vai conseguir saltar no tempo para épocas diferentes e aí é que vai acontecer as aventuras. Então a premissa é muito interessante, mas a entrega não tão interessante assim. Mas não chega a ser ruim, é uma série meio bobinha, mas que dá para se divertir um pouquinho assim, ela não chega a ser ruim, mas longe também de ser aquela série boa, ótima pra gente assistir. Para quem gosta muito desse gênero, assim talvez fique decepcionado com o jeito que a história vai ser contada. Se você está aqui pela primeira vez, sou o Júlio Cobes, não esquece de dar um like no vídeo e curtir o canal para não perder nada, estou sempre falando sobre séries, filmes e tudo que está acontecendo na cultura pop. Como eu falei anteriormente, essa série é da NBC, da Peacock, então ela ainda não está sendo transmitida no Brasil. Outros seriados dessas empresas elas estão vindo pela Globoplay, então a gente pode esperar que daqui a um tempo talvez haja no contrato uma forma também de comprar esse seriado. Mas vamos às primeiras informações aí desse primeiro episódio. O Dr. Ben, então, ele decide fazer uma viagem do tempo que ele não conta para ninguém e simplesmente ele altera o código da máquina que vai fazer essa viagem e ele volta para a década de 80 num corpo de uma outra pessoa para tentar resolver uma situação. Como ele deixa todo mundo sem saber o que ele falou, ele tem a companheira dele que vai voltar a partir de um holograma e ela vai conseguir ajudar ele nessa missão. Então provavelmente cada episódio vai ser uma historinha independente da outra e no final de cada episódio ele vai dar um salto quântico para uma outra época para tentar resolver. E vai ter todo aquele clima de conspiração, mistério, de coisas maiores e coisas que a gente não sabe. Mas é um roteirinho assim fácil de compreender para assistir sem precisar se preocupar muito em compreender quais são as fases da história. Cada uma acontece num episódio, dá para compreender tranquilamente e a história maior ela vai se passando aos poucos em cada um desses episódios. Então no primeiro episódio não fica claro do porquê ele resolve fazer essa viagem sozinha, mas a gente sabe que tem, né, o outro personagem da década de 90 que conseguiu fazer os saltos e também nunca mais voltou. Então esse é um grande problema ali, tentar trazer o Dr. Ben de volta para que haja uma continuidade no projeto. Então, em termos assim de ficção científica, nada vai ser muito explicado, a gente simplesmente sabe que tem essa máquina, que tem um código e que vai fazer essa viagem no tempo e acaba que é quase que só a consciência, né, da pessoa que volta no tempo. E ele ainda volta desmemoriado para complicar ainda mais a situação. E a história vai se passando em termos de um quebra-cabeça, de cada episódio vai contar uma pequena parte. O holograma dele vai ser a Edson, que é a sua esposa, que vai acompanhar ele no passado, dando informações sobre coisas que acontecem no futuro e de como ele vai tentar modificar o passado. Então a grande questão é realmente modificar algumas peças-chave no passado para que isso afete o futuro de alguma pessoa ou de coisas que vão acontecer e que sejam importantes para a humanidade. A série de 1993 teve uma aprovação muito alta, a maior parte das pessoas que assistiam gostavam da ideia. É claro que naquela época era mais difícil de contar histórias sobre viagem no tempo. Esse ano, por exemplo, a gente já teve mais de 5, 6 séries só com esse mesmo tema de viagem no tempo. Então aqui, por exemplo, a tecnologia ajuda muito mais a contar histórias desse tipo e a gente precisa que o roteiro esteja um pouquinho mais acima. Esse primeiro episódio foi totalmente básico, eu daria uma nota 6,5, 7 para ele, mas eu vou tentar acompanhar também porque ele é tranquilo de assistir, aquele negócio de assistir sem precisar pensar em consequências e nada complicado, assim, é bem fácil de compreender a história. Estou sendo bonzinho com essa aqui, dando 6,5, 7, a maior parte das pessoas tá dando uma nota em torno de 5, 5,5 para essa série. Então é isso que eu tô falando para vocês, assim, ó, vão assistir com a expectativa não muito alta, que talvez dê para se divertir, e é justamente para quem curte o gênero de ficção científica e essas coisas de viagem no tempo. Mas nada absurdamente bom. É divertida, dá para assistir, mas não é ótima e não é nem boa, assim, por enquanto estou dizendo para vocês, assistam mais com o pé um pouquinho atrás, assim, para não esperar algo tão grandioso, mas caso você já tenha assistido, né, escreva aqui embaixo o que você achou, ou se você curte esse tipo de história e quer assistir, escreva aqui embaixo, um abraço e até o próximo vídeo.